não lembram disso, mas eu tocava com o Marco Ribas, que era um cantor, né, pesado, com o Renato Pial. E aí o Renato Pial, que era um guitarrista que tocava com o Luiz Melodia, me chamou para tocar com o Luiz Melodia. E o Daniel, o empresário, inclusive. E eu fui tocar com o Luiz Melodia, mas, cara, eu lembro que quando eu fui tocar com o Melodia, eu tinha tirado o black, aí estava penteando o cabelo, ele me enchia o saco, tá mestiço, você tá muito mestiço. Me enchia o saco e ao mesmo tempo eu comecei a trabalhar. Com 17 anos, eu comecei a tocar com o Martinho da Vila. Comecei a virar profissional. Com 17 para 18 anos, me convidaram para tocar com o Ivan Lins, para fazer um teste. Eu tinha um baixo Framos, que era um baixo que o Luizão tinha me dado, mas era um baixo que não era daqueles que tinha som bom, entendeu? Aí eu falei, tio, vou fazer um teste lá no Ivan Lins, me empresta o baixo. Aí ele passou um dia, levou o baixo dele, sem traste dele. Aí ele me deu o baixo, falou assim, toma com essa porra não afina. Ele me empolgado, eu falei, mas vai afinar, Deus é teu, pai. Me buraquei no baixo, assim, uns meses antes, e fui fazer o teste no Ivan Lins, ele se amarrou na minha, me deu emprego. Estava eu, antes de 18 anos, tocando com o Ivan Lins, Martinho da Vila, e fugindo do Melodia. E comecei a minha vida nessa, cara. E graças a Deus, esses meus amigos aí, e a convivência, o negócio do estudo que eu procurava na época, porque era uma coisa muito difícil, há 30 anos atrás, você tem formação. Eu queria tocar baixo, eu tocava, antes de tocar baixo, eu tocava um pouquinho de cavaquinho, tocava violão, tocava bateria, então eu gostava de tocar melodia. Aí eu ia fazer melodia no baixo, meu pai falava, não, baixo não é melodia, baixo é obrigação, tem tudo, antigamente, eu quero tocar melodia. E procurei me informar, não tinha livro. Aí o povo falou, eu queria tocar melodia, eu queria saxofone. Então eu vou comprar um livro de saxofone. Porque eu queria buscar aquelas frases que, frases melódicas que não eram propostas para o contrabaixo naquela época. E aí eu comprava livro de saxofone, comprava livro de improvisação. Na época sempre tinha um lambeiro que comprava calça jeans, tênis all-star, uísque, videocassete, né? Aí você encomendava o livro para ele, demorava 40 dias para trazer o livro. Aí se chegasse errado, paciência. E era assim antigamente. E aí comecei minha vida assim. 18 anos eu estava tocando com o Ivan Lins, já uns 15 anos até lá, fiquei praticamente direto, assim, estudando o que eu conseguia pegar de matéria, o que eu conseguia pegar de aula de harmonia. E foi assim, de 15 até 18 anos, 8, 10 horas por dia. Assim, eu não tinha namorada, cara, espinha pra caramba, não tinha ninguém que queria aturar o cara que queria tocar o dia todo. Mas em compensação adiantei o lado, aquela época que a gente fica grande, começa a viajar, foi viajar, passar as férias, não sei o que lá, foi uma galera para não sei onde, não tive. Porque eu já estava ligado em ser profissional. E Deus acabou me abençoando e eu pude tocar minha vida com isso, assim. Depois conheci o Cama de Gato, conheci o Pascoal Meirelles, o Rick Pantoja, o Mauro Sinise, isso com 22 anos. Aí os caras já me convidaram para tocar com o Cama. 22 anos, acabei casando também, 21 para 22 anos com a Cláudia, que era aqui de Aracaju. E aí 22 para 23 já tinha filho. E aí a cabeça já estava ouvindo muita música, já tinha abandonado mesmo a escola, porque o que eu gostava não era aquele tipo de música. E por acaso, durante a escola, tinha um cara que sentava do meu lado assim, que uma daquelas aulas que eu não gostava, eu falei, você está aqui estudando, fazendo o quê? Ele falou, eu acabei de voltar nos Estados Unidos. Eu falei, para perto? Ele falou, eu sonho ir para perto. Ele falou, eu não vejo nada, eu preciso me formar aqui, porque eu quero abrir uma escola, eu estou estudando para ser professor. Eu falei, posso ser seu aluno? Ele falou, por favor. Aí eu fui para a casa dele e fiquei aluno dele, um cara chamado Sérgio Benedini. Que aí com esse cara eu estudei como se fossem 3 semestres da escola da técnica. Eu era fissurado para poder estudar lá fora, jazz, improvisação. Não tinha escola aqui no Brasil que ensinasse isso. Tinha pouca gente que tocava, até tinha talvez bastante gente, mas não tinha gente que ensinava isso. Pelo menos que eu conhecesse, para baixo aí. E aí fiquei amigo e aluno desse cara. E esse cara, Sérgio Benedito, acabou sendo professor
do Heitor TT, do Zé Canuto, do Marcelo Martins, do Fernando Careca, do Torquato Mariano, do Wagner Tio, de todo mundo, do Rafael Abelo, o pessoal que tocava. Ele era um cara assim que acabou abrindo a cabeça para a música. Eu acabei estudando um pouquinho de arranjo 1, arranjo 2 com ele, que eram matérias lá da BR, e aí caí na vida, né? Compondo, o negócio do Cama de Gato foi muito bom, porque foi em 1986, 87, a gente lançou o primeiro disco do Cama de Gato. Não sei se vocês conhecem, que tem uma porção de foto da gente fazendo as camas de gato, mas esse disco saiu em vinil, em LP. Para vocês terem uma ideia, o primeiro disco do Cama de Gato vendeu 50 mil cópias aqui no Brasil. E aí começou, né? Falar de gato, Cama de Gato, aí Ivan Lins, que era o que é hoje. Comecei a tocar com o Lulu Santos e ainda dava umas canjas com o Martinho da Vila. Então eu tocava com os caras do jazz e falava que eu tocava rock. Aí os caras do rock falavam que eu tocava samba. Os caras do samba falavam que eu tocava funk. Os caras do funk falavam que eu tocava rock. Era uma confusão danada, mas ao mesmo tempo eu conseguia ser bom de correr assim, de correr atrás dos sons. Tanto acabei tocando na banda Black Hill também, em 1981, antes de entrar no Cama de Gato. Hoje em dia vocês podem ir no YouTube procurar a banda Black Hill, os originais, estou eu lá, com 19 anos, com o Perdão Magalhães, com o Barrozinho, os caras que fundaram esse movimento, principalmente essa banda aí, que é para mim, até hoje, uma referência de música brasileira moderna. Quem já ouviu falar da banda Black Hill? Graças a Deus, né? E até hoje em dia o William, que é o filho dele, William Magalhães, continua morando em São Paulo e a Black Hill foi para São Paulo, né? Então que o Rio de Janeiro está tão ruim. Tem uma gravadora chamada Guanabara Records de São Paulo, a Black Hill está em São Paulo, quer dizer, e o Rio ficou devagar muito assim, negócio de movimento, prefeitura. Antigamente tinham parques que rolava som, instrumental, sábado e domingo, parque da Catacumba, na Lagoa, parque no Arcoador, parque. Hoje em dia só tem uns lugares na Lagoa que são bares particulares que promovem isso, assim, não tem mais aquele, né, aquele boom que teve nos anos 80, que a gente tinha show toda semana para fazer. Mas acabei chegando na vida assim, gravação, nesse início dos anos 80, eu comecei a gravar, porque tocava com esses caras, você acaba ficando em evidência. Então a gente acaba gravando de tudo, e eu gravei de tudo, desde Celso Blues Boy, a Serguei, até Elisete Cardoso. Help. E aí, cara, a vida levou para esse lado, assim, poder tocar com essa galera toda, poder ver, estar no Rio, assim, ver o Free Jazz, que foi esse festival que teve por 14 anos, agora chama Team Festival. E aí, pelo fato de tocar jazz, tocar esse negócio, tinha um clube lá, dois, aliás, chamava Jazz Mania, e o outro Mistura Fina. E eu era quase que baixista meio que oficial, assim, na casa. Eu, Nico Assunção, Fernando de Souza, ou os caras que tocavam jazz de acústico. Então, quando tinha esses festivais, a gente sempre fazia um grupo para tocar na noite do festival, depois do festival. Era sempre eu, Robertinho, Mauro Senise, Carlos Silveira, e a gente tocou com todo mundo. De Danny Chambers a Mike Stern, eu fiquei amigo do John Patitucci, do Dave Weck, do Vini Colaiuta, sabe, Gary Mulligan, Wilton Marsalis, Brent Paul Marsalis, Carlos Santana, Pet Messias. Eu tive a chance de tocar com esses caras todos. Eles iam no festival e eu estava lá de sparring de jazz, né, só recebendo os caras ali. Por coincidência, pintava pouco baixista, 5 bateristas, 10 pianistas, 15 saxofonistas e um baixista, às vezes, para dar canto. Então, eu, ao mesmo tempo que ficava de sparring, aproveitava e tocava com esses caras que sempre eram ultimate fight, assim, no mundo, né? Você está tocando assim, está um John Patitucci na sua frente, é um negócio de você pensar muito, né? Será que eu vou tocar, eu tenho coragem? Mas isso aí é que acabou acontecendo comigo. O fato de você ficar exposto àquele negócio, às vezes você vai encontrar vai levar uma porrada, você precisa sair um pouco. Nossa, o buraco é muito mais embaixo do que eu estou pensando. Isso, na verdade, puxa para cima, né? Esse negócio de sair, poucas vezes eu saía de casa por causa desse negócio de família, trabalho. Às vezes que eu saía para tocar, vinha com Assunção,
viu o André Gomes, viu uns caras desses, viu o próprio time tocando. Então essa chance de ter vivido no Rio nessa época foi muito bom. Entendeu? Hoje eu fico pensando até se o Rio mesmo continua tão bom quanto antigamente, quanto esses espaços, quanto essas chances. E às vezes tem a geração nova chegando, né, que se junta para isso, mas eu não tenho notícia de tantos espaços assim como tinha antigamente, com esse habitué assim, instrumental. E aí estou aqui, né? Já gravei 5 discos meus, gravei com Cama de Gato mais 4 ou 5 discos, aí me desliguei do grupo há coisa de 8 anos, 10 anos atrás, que já estava gravando meu terceiro disco, que eu acho que tem 5 discos gravados já. E aí tocando a minha vida, tocando com o Gil, tocando com o Djavan, toquei muito tempo com o Lu Santos, poxa, com a Marina, com o Mato Grosso, esses maus elementos todos, do Bandeira, entendeu? Então a vida, graças a Deus, me botou nessas situações para até o ponto de eu ter coragem de vir aqui na frente de todo mundo e poder falar isso. Porque a gente ganha tempo, ganha chão, e a experiência não transforma a gente, aliás, faz a gente querer passar isso, porque na verdade são muitas coisas. É combinação de você ser dedicado, entender um pouco o social, ver a vida, assim, eu vi muita coisa, vi gente muito boa, tocando pra caramba e nunca tendo conseguido tocar com ninguém. Tive amigos maravilhosos que nunca conseguiram tocar com ninguém, ganhar uma grana de música. Ao mesmo tempo vi gente ruim tocando, e mesmo ser músico bom, ser preterido por um outro, que se arrumava melhor, era mais bonitinho, compunha melhor, isso tudo, entendeu? Então, eu saquei esse lance assim e procurei me comportar dessa maneira, entendeu? O negócio de ter um autocontrole, de não se envolver com coisa muito ruim, sabe? Assim, todo mundo acaba se envolvendo em umas bobagens, mas ter consciência de que se a gente não for sério, a coisa fica muito mais difícil, entendeu? E aí, então, hoje, esse baixinho aqui que eu estou usando, que é um Tajima, que eu estou sendo patrocinado por eles, tenho 2 modelos de assinatura, Arthur Maia com ele, que eu estou tocando há 2 anos pelo mundo afora. E aí tem uma fábrica de cordas que chama Groove, que eu também fiz uma assinatura, que eu fiz umas cordas 0,42, porque corda de baixo é 0,40 e 0,45. Aí eu fiz umas cordas intermediárias, que são um pouco mais pesadas, tem mais punch e tem uma durabilidade legal. Aí sou patrocinado pela Azul, pelo Cabo, não sei o que lá, esse tipo de coisa que a gente faz, né? Que acaba tendo que fazer até para poder usufruir mais da música. O negócio do Tajima, que por acaso não está aqui hoje, todo mês eu tenho que fazer 3, 4 workshops para eles. Então, eu viajo pra caramba, já fui a Rondônia, já fui ao Acre, já fui a Belém, já fui lá no Extremo Sul, um dia eu estava lá na beira do Paraguai, fui tocar, toquei com 2 índios, entendeu? Porque os caras tocavam nessa ideia, como funciona. E assim, tenho visto bastante gente interessada nisso, entendeu? Em poder pegar informação para se desenvolver, entendeu? Então, isso é só uma introdução aqui, obrigado por vocês estarem aí. Vou tocar uma música e enquanto isso vocês pensam no que a gente podia conversar, porque tem muita coisa para conversar, de baixo, de técnica, de teoria, né? Tem muita coisa, assim, a matéria, música a gente para de estudar, não, a gente cansa de estudar, porque se você quiser, você estuda a música toda, a vida toda. Tá bom?
Já procurou tocar? Como é que é bom? Tem música legal para tocar. A escola de música brasileira, né, do sete cordas, né, que é um acompanhamento do violão sete cordas, é maravilhoso. Cada vez que eu ouço isso, eu dou mais valor a essa coisa assim. E tento aprender um pouco ainda, né? Tem tanta coisa para aprender, tocar jazz, tocar samba, fazer saber separar bem as coisas para poder trabalhar, né? Porque pô, a gente aprende a tocar, né? Tocar um samba, tem várias maneiras de você tocar o samba. O samba é uma família muito grande, a bossa nova, o partido alto, o samba funk, o samba jazz, isso tudo são maneiras de você tocar o samba. Posso, por exemplo, tocar o mesmo samba de 4 maneiras diferentes.
Mas, por exemplo, se eu for tocar um samba, que nem os gringos, a gente vai tocar jazz, né? O cara tá... fazendo surdo, né? Mas ele tem que andar, né? Complemento dessa linha. Aí o cara pode tocar o samba a partir do alto, né? Não tem uma levada, por exemplo. Ou pode tocar o meio samba jazz, né? Por exemplo, aquela história do Pastores, né? Aí você vai tocar o chorinho, né? Mais clássico, se você tocar o samba que nem o gringo, fora, cortado, então é aquela coisa, o cara vai tocar com o Martinho da Vila, não pode querer tocar que nem o Jaco Pastorius, né? Ele não vai swingar muito, uma bandeirada, alguma coisa, vai mudar o sotaque. E às vezes esse tipo de coisa atrapalha a gente, até muita informação, pô, posso tocar um samba de quatro maneiras? É, mas tem a maneira conveniente para aquele tipo de coisa, entendeu? Para poder trabalhar, a gente tem que ser eficiente, né? Antes de mais nada, aprender as coisas. Isso é uma coisa assim que difere a gente de outros músicos de outras partes do mundo. Em outros lugares, cara, eu sou músico de rock, sou músico de reggae, sou músico de jazz, ou sou músico de, sei lá, polka. Mas assim, essa necessidade que a gente tem de saber tocar tudo, e para poder sobreviver, acaba dando para a gente uma cancha, né? Tocar rock é muito bom, saber tocar de palheta no estúdio é bom, mas é bom você saber, né? Saber tocar slap, saber tocar, tirar o som. Baixo é inspiração pura. Entendeu? Junto com a bateria, junto com a coisa, ele fica caminhando exatamente entre a harmonia e o ritmo. E esmiuçar essa coisa é muito bom. Um dos capítulos que eu tive também, há pouco tempo eu fui gravar com o Gilberto Gil na Jamaica. E nunca tinha tocado reggae na minha vida. Tocava reggae, aquele reggaezinho de Niterói, meio devagar, pá. E aí fui gravar no estúdio do Bob, ele tinha gravado no estúdio do Bob Marley, com o técnico que era o produtor do Bob Marley. É a minha grande chance, né? Peguei as músicas todas, que eram 25 músicas, tirei os baixos originais todinho, do Family Band, do Sly, que tocava também, do Robin, que era o baixista, o Robin Shakespeare, e o outro cara, um capítulo à parte, porque o reggae já é silêncio, ao contrário do jazz, que é o tempo todo, você tocando, você aprendendo a tocar com silêncio, como faz bem a música, como você dá nota longa, ajuda a organizar a banda. Entendeu? O baixo tem essa função, e também ajudar a organizar. Muitas vezes você está tocando, e está muito pessoal quebrando, põe a bola no chão. Essa é a função do baixista. O baixista é um zagueiro, mas que também pode, eventualmente, ir para frente, fazer um golzinho, fazer um solinho, o show dele, entendeu? Então, eu acho que é isso aí. Eu gosto de tocar melodia, eu gosto de poder fazer a harmonia no baixo. Hoje em dia tem bastante até informação para a gente poder fazer isso, né? Tocar se acompanhando. Eu, por exemplo, gosto de tocar tocando só.
o baixo cantando, já várias vezes fiz música de baixo e voz, entendeu? Como se fosse um violão. Isso não são coisas muito características do instrumento, mas pode, aliás, deve, porque a gente quando está tocando no conjunto, a história é sempre assim, o pianista tem aquela cara de doutor de médico, né? Tudo certinho, o guitarrista cabeludão, para tocar uma maneira, mais troncudão, meio assim, ao zoado, e o baixista completamente autista, lá atrás, lá embaixo, né? Autista total. Era meio assim que a gente via, como eu via o baixista, assim, sempre via. Nunca tinha um solo pro baixista, né? As minas mais bonitas sempre saíam com os guitarristas. Mas na verdade, tudo pode e tudo muda, né? Se eu tocasse tuba, eu ia ter esse mesmo problema. Eu ia querer tocar melodia, querer tocar qualquer porra, sei lá. No trio elétrico do Gil, quem toca a melodia do Brasileirinho sou eu. No trio elétrico. Isso é uma delas, chama brejeira. E aí, quem quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, falar de baixo? Então, os baixistas aqui estão na maioria aqui? Estamos, mais ou menos? Então, quem vai perguntar primeiro? Vamos olhar agora, vamos olhar essa palavra. E aí, gostaria de perguntar alguma coisa? Vamos começar a falar de improvisação, de groove, de slap. Como é que é? Eu ia falar com a professora, Foi uma proposta da Janine. Eu já estava estudando e tocando assim bem, naquela época. Eles me fizeram a proposta, fizemos um roteiro, o cara que era o diretor, e falou, pô, quer uma coisa bem básica, você me ensina a botar corda, o porquê da afinação, por isso que aquele roteiro é tão legal. E aí eu falei, tudo bem, mas acho que a gente, no meio do final, a gente tem que tocar mais, porque tem muitos outros capítulos por vir. Fizeram daquilo, foi uma barata, a experiência com o DVD, cara, essa fita aí, rendeu pra caramba. Todo mundo, muita gente tem essa fita, Alexandre Pires, cantor, tem essa fita, Jacaré, dançarino do Tchan, sabe? Mas isso aí foi um convite, né, da Janine, bicho, e eu curti. Até hoje, eu ouvi dizer que é uma das fitas que mais vendeu no Brasil. Vendeu tipo 10 mil, 15 mil. Você tem ela? E ajudou muita gente, né? Eu sei disso porque eu ouço. Essa fita tem mais de 15 anos, né? E é bem básico, essa coisa do samba. Eu falo na fita do negócio das escalas, assim, que a gente tem um problema seríssimo. O baixista, por exemplo, fala escala maior, escala menor, isso aqui falou escala diminuta. Pareceu que falou do bicho de 7 cabeças. E pô, a gente fica vendo, se você olhar bem aquela fita ali, o formato da escala diminuta é o mais fácil que tem. A escala maior é assim, ó. A escala maior 7 menor, a escala menor, fácil. E a escala diminuta que é mais fácil ainda.
sol, lá, si, dó, si na sua família. Fá, sol, lá, si, dó, si na sua família. Fá, sol, lá, si, dó, si na sua família. Fá, sol, lá, si, dó. Cantei uma escala e toquei 7 acordes, né? Em cima, né? O processo de substituição é justamente o inverso disso. Para um acorde, você pode ter 7 escalas. Quer ver? Dom, me ajuda? Você pode dizer, por favor? Olha só. Vamos dizer, a gente está no tom master, né? Obrigado, tom de dó. Então, eu vou tocar um acorde de tom de dó. Lá, por exemplo, lá menor. Por favor, você pode tocar. O que muda a história toda? Ele está tocando um acorde, que é lá, mas eu vou pensar diferente. Eu sei o acorde que ele está tocando, mas eu, para poder ter essas opções, eu tenho que saber um tom que ele está tocando. Então, ele está tocando o acorde lá, mas no tom de dó, né? Então, ó. Dó. Então, eu poderia muito bem, em cima disso, por exemplo, pode fazer uma cadência, função, qualquer coisa assim. Sol lá menor, ó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si diminuto, Dó, Dó, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Estou falando que o tom é Dó, né? Então, ó. Dó, Ré, Mi, Dó, Si, Lá, Dó, Fá, 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 Mi, Ré, Mi, Dó, Ré, Si, Lá, Lá. Dó, Ré, Mi, Fá, Ó. Dó, Ré, Mi, Fá, pode ficar só do lado. Né? Só que a gente, no tom, a gente tem aquela chatice. Primeiro grau maior, segundo grau menor. E aí começa o bicho a pegar. É iônico, aeólico, aliólico, x tudo. Aí o cara fica maluco. Não sei se é. Não é? Na verdade, o cara falou, Locriano, o cara se enterra a cabeça. Que na verdade é uma organização simplérrima, gente, de substituir para a gente poder. Porque se a gente não tiver uma régua, o piano não é uma régua, quando a gente olha assim, todo instrumento ele é como se fosse uma régua. Você tem meio tom, um tom, e todo tom ele tem esse desenvolvimento. O primeiro grau é maior, o segundo grau é menor, o terceiro grau é menor, o quarto é menor, o quinto é maior que o sétimo, e vai. Não muda isso nunca. Qualquer tom que você pegar, essa régua vai ser a mesma. Entendeu? Porque o que muda, na verdade? O ponto de vista. A gente está tocando um acorde, mas para a gente ter opção, a gente precisa saber em que tom o cara está tocando, para poder acontecer mais ou menos isso. Tá? Até inverter. Ó.
nome da escala é esse? Do sétimo de Dó. Entendeu? Sétimo de Dó, Si. Aquele diminuto, né? Que eu falei que é o brabo, né? Está tocando Lá menor aqui. Eu vou tocar o Si diminuto. Como é que vai ficar legal? Aquela doutrina, assim, o cara falou para fazer essa frase, não, cada um tem que escolher o seu som, todo mundo é diferente, vai gostar mais de uma nota do que outra, mas o processo, principalmente para poder se desenvolver, é esse. Então, por exemplo, quem tem grilo com esse negócio de diatonismo, de modos, está perdendo tempo, isso é ridículo, entendeu? Com um bom papo, com um bom professor, em uma hora você resolve isso, e não dá para saber, não dá para tocar sem saber o que o cara está tocando, porque é assim, o baixista é assim, né? A maneira que o cara está tocando, o pianista, você está tocando o que, o pianista? Ré com sétima, Ré com sétima e décima primeira, aumentada. O cara está, o guitarrista, Ré com sétima e décima primeira. O baixista, Ré. E o percussionista e o batera? Complementa aí. As informações são assim, Ré com sétima, décima primeira, Ré com sétima, aí o baixo, Ré, então acompanha aí. É assim, e não pode. Acho que o grande lance da música é se divertir com tudo, né? Se divertir com a harmonia, apreciar, cara. Toquei com um cara chamado Jorginho Gomes, que era o batera do Gil. Esse homem, cara, ele toca bateria, mas ele toca bandolim, toca violão, ele está tocando a bateria, fazendo vocal. E aí ele viu, errou, você tocou Sol maior, Sol com sexta, Sol sustenido com sexta, eu vi você tocando. Aí ele tocando, ele está fazendo vocal, ele está fazendo vocal. Não estou lá, hein? É Sol, hein? Como é que é isso, batera? E é assim, isso é que é ser música, entendeu? Curtir. A música vem dessa totalidade, ouvir um arranjo. Tem coisa que parece chata para a gente mais novo, mas com o tempo, se a gente apreciar isso, é tão importante.
aprender a tocar bossa nova, cara, tocar violão, tocar bossa nova, vai dar uma outra amplitude para a gente como músico, ainda mais se passar por baixo. Imagina. Pois não, quer falar alguma coisa aí? Alguém gostaria de perguntar alguma coisinha para a gente seguir aqui? No caso, você está improvisando um nome, sei lá, menor, né? O nome é lá menor. Aí você pode improvisar assim, eu ouvi dizer que no momento do canto, você não poderia improvisar em sol maior. Mas se o canto não tiver, assim, naquele momento, não tiver surgido, não surgiu o canto ali, você pode improvisar em sol maior tranquilo, que dá uma sua canto legal. Por exemplo, se for Lá maior, Lá menor, né, que você falou. O Lá maior, nesse caso, ele pode ser segundo grau de Sol maior, terceiro grau de Fá ou sexto grau de Dó. Então, essa possibilidade é que vai dizer se o cara pode tocar o Fá, o Fá sustenido, o Fá, entendeu? Mas é tudo assim, ó. As músicas hoje passam muito rápidas, né? Mas é assim, antes de saber, eu sempre quando comecei a tocar, eu fazia análise da música. Eu pegava a música, deixa eu ver o acorde, isso aqui, então esse acorde com 7 é o maior, eu digo que ele está em Sol. Então daqui até aqui eu posso improvisar em Sol, daqui até aqui. Esse tipo de conduta, até você acostumar a fazer o negócio. Depois que você acostuma, depois que você junta isso tudo no caldeirão, começa a aprender frase, junto com o negócio, aí a coisa vai de outro modo, porque essa variação existe, e o cara, às vezes, no acorde de Lá maior, Lá menor, ele pode ter um Sol, ele pode estar no tom de Sol, que tem Fá sustenido, né? Mas ele pode estar no tom de Fá, que não tem Fá sustenido, entendeu? Aí é de se conversar para saber qual o tom que está, mas isso é uma coisa fácil também, não existe só pode isso ou não. Não existe. Na verdade, a música você estuda para descobrir que qualquer nota vale, dentro do contexto que você está tocando. Até determinado tipo de música que você toca um acorde muito tempo, você pode colocar notas que não estão nesse acorde. Eu já vi um cara tocar assim, por exemplo, de improvisação, um acorde que é Sol maior, Sol menor, tipo assim. Bem tom acima. Maior. Mas é o tipo de música que induz. Aí, se ficar tocando um acorde muito tempo, você pode ir criando mil situações de notas, entendeu? E aí, Ju, não tem nada para perguntar? Não, composição para compor ou para improvisar? Não, compor, deixa eu fechar o olho. Às vezes eu demoro muito tempo para fazer uma música e para voltar a inspiração. Mas até mesmo para complementar esse negócio que eu estava falando aqui do diatonismo, até mesmo para tocar slap, eu uso essa coisa do diatonismo, por exemplo. Eu estava falando para você que negócio. Por exemplo, no tom de Dó maior. Aí eu sempre procuro fazer uma onda que eu criei. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si. Se fosse em Dó menor, seria Mi menor. Como é que é o negócio? Essas duas notas aqui, ó, o Dó e a corda Ré de baixo, ele vai seguindo a escala. Por exemplo, se eu estou fala em Dó, né? Dó, Fá, né? Ó, Dó, Ré, Mi, Fá. Então, Dó, Fá, Mi.
certeza de onde vai tocar é fundamental. Mas assim, e outras técnicas, slap, o mesmo psicato que eu falo nessa fita aí, tanta coisa legal de ver. Essa fita aí é legal. Vocês que tocam jazz aí, quem toca jazz, percebe que se você fizer um estudo legal, pegar um baixista de jazz, esmiuçar ali, como é que o cara... O cara com uma saída, ele faz. Tantas combinações, o cara tocando, ele está tocando um acorde em dó, ele começa a linha pelo dó, mas às vezes ele começa a linha pelo sol, né? Ou começa pelo lá, ou começa pelo si, ou começa simplesmente fazendo a tônica, né? E a segunda, 3, 4. Quantas combinações são possíveis fazer dessa coisa? Aí você vê a técnica do cara, já vem os caras tocando, e aí quando começa a ficar um som muito pesado, Paulo Russo, aqueles caras mais bravos, o negócio de você tocar, e essa mão aqui, ficar, né? Toca, né? Nota morta. Não é possível, né? Esse tipo de coisa, que são técnicas, né? Você vê o cara tocando. Você fica muito... Aqui, eu não sou bom disso. É muito pauleiro para mim. O máximo que eu faço é uma churrada. Sou bom disso, né? Aí já vou tentar. Pode ser, Somos músicos, né? Gostamos. Não estudo música, mas tenho um carinho muito grande pelo E assim, eu senti muito enquanto os músicos eles se
envolvem no trabalho que fazem, né? Eu queria, se você pudesse falar um pouquinho disso, quanto esse envolvimento no trabalho que é feito, quanto isso é importante. Pois é, o negócio, por que a gente resolve ser músico, né? A gente tem várias facetas assim, o músico não pode ver uma partitura, se botar uma partitura na frente de quem gosta de música, isso é uma das coisas que difere o músico, na verdade, o prazer de tocar e o quanto de se envolver com a coisa. Porque eu acho que é uma das coisas assim, independente da profissão, quanto mais a gente gosta, quanto mais a gente consegue se envolver de uma maneira legal, principalmente em grupo, às vezes, uma convivência em grupo ela não é equilibrada. Às vezes tem um cara que trabalha mais do que o outro pensa mais assim, e saber conviver com isso é muito importante. Porque, por exemplo, é uma sorte a gente poder trabalhar com aquilo que gosta, né? Então, por exemplo, isso que você está falando sobre essa paixão pelo trabalho que se faz, eu acho que é fundamental em qualquer profissão, principalmente a de música, porque a gente transmitir uma coisa sem sentimento é difícil, né? E a arte, ela justamente o que diferencia ela, eu acho isso, é a quantidade de sentimento, de coisa que você imprime nela. Você pode gravar num estúdio de $1 milhão. Se você não fizer aquela coisa com feeling, você não vai pegar as pessoas. E aquilo que eu estou falando, não é você botar o equipamento, não, é você encarnar aquele sentimento, entendeu? E registrar isso. Porque às vezes tem música que você ouve, cara, que você fica muito impressionado. Tem música que não te fala nada. Um puta som, aquilo tudo. Eu acho que isso tudo é a dose de envolvimento que a gente tem com isso. E acho fundamental. Eu, por exemplo, posso tirar essa onda, assim, falo para mim mesmo. Eu nunca toquei num trabalho que eu não gostasse. Ou que eu gostei, que entrei e descobri que eu não gostava, que estava ruim. Por isso que acho que assim, todos os trabalhos que eu toquei, eu consegui um bom desempenho, não só musical, mas desempenho pessoal também, entendeu? Levei pré-pronto. Levei com a ideia assim, não quero fazer um solo mais, quero fazer uma música. Porque, na verdade, ali tem as duas coisas, né? Um pouquinho da melodia, que eu fiz, uma melodia não, e aquilo, cara, foi ao vivo, entendeu? Imagina você estar num show, 3.000 pessoas, vestido, luz, gravando, e pô, imagina se você travou. Acho que isso pode acontecer, mas assim, é melhor deixar com defeito, mas o fator humano é o que difere. Entendeu? Nesse aí, por exemplo, foi coisa preparada e foi coisa na hora que no final não estava. Assistente de produção musical. Paulinho Calazans levava o disco dele nas costas, arranjo, escrevia. E assim, tem gente que gosta de dividir mais, né? O Gil é um cara que, por exemplo, me botou para abrir um disco dele com sol de baixo. Nesse caso, assim, de não ter isso, eu fui gravar com o Lula. Pelinho fez o arranjo da música. Tem a parte que tem, está dizendo as notas que é para a gente tocar. O groove, mas assim,
Aqui eu quero groove assim, aqui eu quero groove assim, aqui eu quero groove assim. É uma maneira de trabalhar. Chega no outro dia no estúdio, pega uma partitura que está tudo escrito. Chega no outro dia no estúdio, que não tem nada escrito, nem só tem bateria eletrônica, não sei o que lá para você tocar, para você ter ideia. Então são várias situações. Nem sempre a gente, para ser eficiente, tem que colocar a nossa personalidade na frente de tudo, ao contrário. Às vezes, para a gente poder servir aquela coisa, a gente tem que ser meio impessoal, não tocando contrariado, mas tocando aquilo que você sabe que poderia procurar uma do cara, mas que não é aquilo que é aquela marcada, entendeu? Isso, assim, eu já convivi, eu sempre fui muito inquieto com isso, eu não gostava do cara. Porra, mas tem hora que a música precisa disso. Sabe, eu lutava, sofria, mas isso todo mundo já foi mais bicho. Tocar samba você tem que saber as coisas originais, entendeu? Para poder tocar, para poder compor. Só para isso aí, deixa eu ver. Teve algum trabalho que você já gravou, alguma coisa que você já... Já teve trabalho assim, eu peguei, antigamente a gente ia no estúdio e pegava as partituras para gravar no dia seguinte, tinha maestros que escreviam. Eu já fui para o estúdio que tinha 6 folhas de partitura, tudo escrito. Aí eu ficava ruim, eu falava, maestro, não dá para sair contando, quero um pouquinho, deixa eu tirar. Então pode contar, mas assim, nunca parou a gravação por minha causa, graças a Deus. Mas já peguei cada pauleira até a ponto de falar, isso aqui eu não sei tocar. Acho que 90%. Tem muita gente com pouca informação. Eu acho que todo mundo que não conhece subestima um pouco. Porque Brasil, gente, quem conhece os caras fera mesmo, todo mundo respeita. E a música brasileira tem essa coisa da harmonia, do ritmo, da melodia, que é diferenciada. Sabe? É uma música bem própria. A assinatura da música brasileira no mundo está cada vez mais reconhecida. Graças a Deus. Eu tive a oportunidade de ir lá no Rio, técnico de gravação, e fazer um curso de IATEC. E eu deparei com um exercício lá, que foi uma mixagem de um CD que você gravou com Maurício Matar, Carlos Fala. Aí eu tive a oportunidade de ver o baixo, vamos dizer assim, cruel lá, né? E vi que o som era muito bonito. Eu queria saber qual é a sua abordagem no estúdio, como é que você grava? Geralmente microfonado, pré-amplificador? Pois é, eu gosto de gravar com pré-amplificador, não gosto muito de amplificador, não sei para gravar reggae. Eu gosto de gravar com bom pré, geralmente eu não gosto de equalização, não estou botando equalização no amplificador nenhuma. Eu acho que é porque o estúdio é uma lente de aumento, né? A chance que a gente tem de se lapidar. Acho que o estúdio é o cara poder se lapidar. Eu gravei muito. Eu acho porque eu sempre procurei tocar limpo, com som limpo, claro, de coisa assim. O estúdio tem essa coisa assim, um pouco ruído, né? E o pré-amp para dar sinal, né? Tem sempre um bom instrumento. Esse instrumento agora, por exemplo, ele baixou um pouco, porque ele está baixo no estúdio, as cordas que eu falo. Porque a corda muito baixa não trasteja. Para estúdio, às vezes, isso não é bom, né? Então, o estúdio, por exemplo, é o que eu acho que me refinou mais, assim, como músico, de modo geral. Tanto que eu acabei virando produtor, também sou produtor de disco, produzi alguns discos do Lula e outros discos aí, até o último disco da Martinária, que saiu há coisa de 3 meses aí. Eu tenho um estúdio, gosto de eletrônica, gosto de mexer, gosto de programas, né? A gente gosta de softwares. E isso tudo faz parte, isso é uma coisa de cultura que a gente tem que ter. Eu, por exemplo, gosto do bandolim, do quarteto de corda, mas gosto do hip hop também, entendeu? Gosto da sujeira da rua, gosto do chorinho, mas gosto do samba funk, esse tipo de coisa, assim, que bom. Acho que eu me dou bem, assim, na minha profissão, porque eu gosto muito de música. Sabe? Eu entro numa loja de instrumento, para mim, que nem fosse as meninas vendo Barbie. Até hoje é a mesma porra. E assim,
o prazer que a gente tem para fazer. Ontem lá no show do mundo eu me diverti de montão, ficar concentrado, estou deixando as notas suaves, sabe? Eu acho que é bom isso. Agora a gente podia fazer um som, porque a gente me parece que não tem muito tempo no teatro, né? Vamos, eu convidei Perinho aqui, que estava tocando com o Lula ontem, Perinho Santana, Paraná. Chega aí, mano. Vamos tocar agora.